Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, o reinado de Joás. Na aula de hoje, nós vamos apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Também nós vamos assinalar a restauração do templo feita pelo rei Joás. No final da aula, nós vamos caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado após a morte do sumo sacerdote Joiada, que o ajudava a administrar e a governar o reino de Judá. Fique conosco para mais um estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides e estudar conosco a palavra de Deus ou dar a sua aula na escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, o reinado de Joás. Quem era Joás? Joás começou a reinar com 7 anos de idade. O seu pai era Acasias e a sua mãe se chamava Zíbia. Seu pai foi morto por Jeú e agora a sua avó, Atalia, queria tomar o reino à força, queria subir no trono do seu filho à força. Então o que ela faz? Ela vai então matar toda a descendência real. Atalia era filha de Jezabel e de Acabe e era casada com Jeorão, filho de Josafá. A tia de Joás, para socorrer o sobrinho que poderia ser morto por Atalia, escondeu Joás no templo por 6 anos. O sacerdote Joiada, marido de Jeosseba, colocou Joás no trono e mandou matar Atalias depois de 6 anos de idade. Enquanto Joás estava com Joiada, que era o sumo sacerdote, Joiada ensinou a Joás a lei do Senhor e instruiu Joás como governar, como administrar uma nação ou a nação de Israel. E depois de 7 anos, então, Joás vai ocupar o trono de Judá. Joás, enquanto reinou com as orientações de Joiada, ele prosperou, porque ele andava conforme o caminho do Senhor ensinado por Joiada. Joiada morreu e Joás então vai se amigar, vai se unir aos príncipes de Judá, que eram jovens da sua idade, ou maior um pouco que a sua idade, mas eram rebeldes ao Senhor, eram idólatras, e Joás vai também se idolatrar com eles. Joás vai desprezar os ensinos do sacerdote Joiada e se deixar levar pelo pecado da idolatria e também da desobediência contra o Senhor. Joás ele ficou tão cego na idolatria que ele chegou a mandar matar o profeta Zacarias, que chamava a atenção dele por causa das rebeldias, por causa da sua idolatria dele e do povo. Deus fez justiça mediante as injustiças que cometeu Joás e permitiu que o exército sírio entrasse em Jerusalém e ferisse a Joás. Joás foi parar na cama, ferido, mas os seus servos
Alguns historiadores dizem que mataram. A palavra de Deus diz que os servos o mataram, Joás. O texto áureo da nossa lição nos diz assim, Provérbios 3, 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja como é importante a benignidade e a fidelidade, que são partes do fruto do Espírito Santo. Tanto a fidelidade quanto a benignidade, ela é importante na nossa vida. Atas ao teu pescoço, ou seja, que os homens vejam que você é fiel, que você é benigno. E também escreve-as na tábua do teu coração, ou seja, seja fiel no seu interior, seja fiel com Deus, seja fiel consigo mesmo. Tenha benignidade, com certeza as pessoas vão ver a sua fidelidade, vão ver a sua benignidade e o nome do Senhor há de ser glorificado. A verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, que você coloca primeiro na sua vida, está substituindo Deus, porque Deus deve ser o primeiro na sua vida. Você não pode idolatrar o tempo, porque o tempo deve ser prioritário a Deus. A sua mente deve ser a mente de Cristo. O seu coração deve ser o coração de Deus. Você deve pensar como Deus. O seu foco deve ser Deus. Os seus propósitos devem ser conforme os propósitos de Deus. Os seus sonhos também devem ser conforme os sonhos de Deus. Você precisa sempre de Deus na sua vida. Deus deve fazer sempre parte da sua vida, desde o tempo que você levanta até quando você deita e até durante o seu sono. Deus deve estar com você. Nada de idolatrar coisas, de idolatrar objetos, de idolatrar pessoas. Deus precisa ser o seu Deus inteiramente. Você deve confiar nele. Isso é confiar em Deus. A nossa leitura bíblica em classe que baseia a lição que nós vamos estudar está no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 3, também capítulo 12, versículos de 1 a 5, também os versículos 17 a 21. A introdução da nossa lição, o que nós vamos estudar? Enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, ele fez o que era reto diante do Senhor. Enquanto ele seguiu os passos do homem de Deus, do sumo sacerdote, o seu reino prosperou. Ele foi próspero no seu reinado. Isso é o que nós vamos ver. Também, Joás eliminou o baalismo, ou seja, ele eliminou a religião de Baal. O que ele fez? Ele renovou a aliança, restaurou o culto a Deus, reparou o templo que estava destruído. Por quê? Porque depois da morte do homem de Deus, Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo. Veja que ele fez tudo isso para Deus. Chegou até reparar o templo do Senhor que estava destruído, porque os seus antepassados só pensavam em adorar a Baal e esqueceram da casa de Deus. Agora a casa de Deus estava destruída. Joás vai reparar o templo. Mas depois da morte do homem de Deus, depois da morte do sumo sacerdote,
Joás também se deixou seduzir pelos príncipes do povo e mergulhou na impiedade, na injustiça, na idolatria. Ele pecou contra Deus, abandonou as coisas de Deus e também foi ser idólatra a Baal. Foi ser obediente juntamente com aqueles príncipes de Judá que eram também rebeldes. O castigo divino foi inevitável. O seu reino foi invadido pela Síria, pelo exército sírio. Seus próprios servos voltaram-se contra ele, conspiraram contra Joás e o mataram ele na sua cama. Esse é o destino do homem que não persevera em servir a Deus e sai da presença de Deus para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Joás começou a reinar com 7 anos de idade sob as orientações do sacerdote Joiada ou Jeoiada. Seu reinado prosperou com as bênçãos de Deus. Por quê? Porque estava lá o sumo sacerdote Joiada, homem de Deus, que o orientava a servir a Deus, que o aconselhava como reinar para Deus, enquanto ele obedeceu a Deus. Mas quando ele se deixou seduzir pelo pecado, o que aconteceu? Ele se afastou de Deus. Assim acontece hoje. Enquanto nós nos aproximamos de Deus, enquanto nós temos um relacionamento com Deus, enquanto nós temos comunhão com Deus, nós vamos chegando cada dia mais perto de Deus. Mas se nós deixarmos nos seduzir pelo pecado, nós vamos nos distanciando de Deus. É o homem que se distancia de Deus por causa do pecado. Daqui a pouco ele não está mais servindo a Deus. As suas convicções sobre Deus não foram suficientes fortes. Ele não foi convicto conforme aquilo que aprendeu de Joiada, o sumo sacerdote. Ele não permaneceu, ele não perseverou. Ele ficou dependente de alguém que o aconselhasse, de alguém que o orientasse. Ele não foi forte o bastante para permanecer firme, forte, sempre fazendo aquilo que agradava a Deus. Após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Quando Joás retornou a ser um homem idólatra, quando Joás começou a desobedecer a Deus, todo Judá também começaram a idolatrar. Veja a responsabilidade de uma liderança, a responsabilidade de um homem de Deus. Se o homem de Deus procura fazer aquilo que é reto, aquilo que agrada a Deus, o seu rebanho também vai se esforçar, vai procurar também servir a Deus como o seu líder. Mas se o seu líder despreza, se o seu líder relaxa, se o seu líder se esfria, também o seu povo, o seu rebanho vai se relaxar, vai se esfriar, vai deixar de servir a Deus. Por isso nós, como ministros, como líderes espirituais, devemos passar ao povo este ânimo, essa disposição, esta graça, essa vontade de adorar, de servir a Deus, para que o povo também sirva a Deus e se alegre na presença de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, o livramento de Joás. Aqui nós vamos ver as tramas reais. Israel e Judá sempre disputavam pelo poder. Essa disputa pelo poder envolvia a política e a economia. Muitos queriam chegar no mais alto escalão do governo de Judá ou de Israel, tanto para ter poder como para ter dinheiro. Falando de uma forma geral, queriam também
ser visto como bons reis, como reis que levavam o povo a um patamar muito alto, a nação crescendo, prosperando. Mas esses reis procuravam de uma outra forma levar essa graça de crescer, de ser um governo bom, mas através da idolatria, porque era a forma que o povo via Deus. O povo queria ver uma imagem, queria ver um Deus através de uma imagem. Quando se falava no Deus de Israel, era o Deus invisível, o Deus que operava, mas não se via. De uma forma contrária, o povo queria ver um Deus, mas o Deus que era feito pelas mãos dos homens não faziam nada, não falavam, não se moviam, nada faziam e só existiam na mente dos homens. Mas Deus existia tanto na mente, no coração, na prática, porque o Deus Todo-Poderoso fazia através dos homens de Deus que ele chamava para fazer. Assim como ele fez milagres poderosos através de Elias e de Eliseu. A casa de Israel e de Judá se aparentou com a casa real de Israel através de Atalia. Foi um casamento real. Acabe casou a sua filha Atalia com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Jeorão já era morto então, quando Atalia usurpou o trono e começou a reinar no lugar do seu filho Acasias. Nós vamos ver que Atalia vai tomar esse reino à força. Ela vai matar toda a descendência real. Segundo Crônicas, capítulo 22, versículo 12, a parte B do versículo diz assim: e Atalia reinou sobre a terra. A coragem do sacerdote Joiada é o segundo item do primeiro tópico. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Como é importante os pais darem bons exemplos aos seus filhos de como servir a Deus, de como adorar a Deus, de como agradar a Deus, de como ter sucesso na vida com as bênçãos de Deus. Acabe e Jezabel deixaram o exemplo da idolatria, deixaram o exemplo da violência, deixaram o exemplo do poder, mas através do engano, buscando usurpar tronos, buscando seus próprios interesses. Atalia, filha de Acabe e de Jezabel, vai fazer o mesmo. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo os seus próprios netos. Segundo Crônicas, capítulo 22, e o versículo de número 10 nos diz assim. Diz-nos assim a palavra de Deus: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Joás, filho de Acasias, tinha 1 ano e só escapou da morte porque sua tia Jeosseba, que era esposa de Joiada, o sumo sacerdote, ela escondeu Joás por 6 anos no templo do Senhor. E durante esses 6 anos, Joiada vai preparar Joás para assumir o trono. Então, Joiada ensinou Joás como governar, como administrar a nação de Israel. Também ensinou Joás as leis mosaicas, para que no tempo certo, no tempo de assumir o trono, Joás viesse assumir esse trono
mas preparado. Isso nos ensina que nós também devemos nos preparar. Deus guarda seus filhos porque tem grandes planos para com eles. Estes, ou seja, os filhos de Deus, os planos vão sendo realizados conforme a obediência de cada servo, de cada serva de Deus. Se você vai obedecendo a Deus, Deus vai te abençoando. Se você vai buscando aprender de Deus, Deus vai te ensinando. E no tempo certo, você vai assumir o seu chamado. Deus vai te chamar no tempo certo. E enquanto Ele não te chama para que você sirva em um ministério, você deve estar se preparando. E no tempo certo, Deus então te colocará onde você foi chamado. Com certeza. A estratégia bem-sucedida é o item de número 3. Quando Joás então completa 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, que era Joás, e não Atalia, que já estava lá no poder há 6 anos. Joiada combinou com os capitães da guarda no dia planejado por eles para destruírem, ou seja, destruírem e destituírem Atalia do trono. Então Atalia foi morta, saiu do trono e proclamaram então Joás como rei. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 23 e o versículo 11, nos diz assim: então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Veja que Atalia foi morta e agora Joás era o rei. O sacerdote, como um homem temente a Deus, ele vai destruir os sacerdotes de Baal. Todos os sacerdotes de Baal foram mortos e conclamou o povo para remover o templo de Baal. Despedaçaram as imagens de Baal, os altares de Baal foram destruídos e foi feita então uma renovação. Refizeram a aliança agora com Deus, porque agora o povo conhecera que o Deus de Israel estava ali presente, na presença do rei Joás e também de Joiada, que aconselhava aquela criança ainda a reinar Israel. O segundo tópico da nossa lição fala do reinado de Joás e a reparação do templo. Agora Joás vai reparar o templo. O templo estava destruído. O templo estava abandonado. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Os reis anteriores se preocupavam com o quê? Se preocupavam com a adoração a Baal. Se preocupavam em agradar a Baal. E nessa tentativa, nesta alegria, neste ânimo de adorar somente a Baal, eles deixaram de zelar pelo templo da casa do Senhor, pelo templo de adoração ao Deus de Israel. Joás conscientizou os sacerdotes a incentivar o povo a ofertarem para a manutenção do templo. Agora, nos dias de hoje, existem também líderes assim? Existem líderes preocupados com os seus bolsos para que se encham de dinheiro. Existem líderes preocupados com os seus próprios interesses. E nesta preocupação com seus próprios interesses,
nessa preocupação em se enriquecerem à custa do rebanho, desprezam a casa de Deus, relaxam-se no ensino da igreja. E a igreja precisa de palavra, precisa de mensagem. Nós, líderes, nós, ministros de Deus, não devemos nos preocupar em se enriquecer, em encher os bolsos de dinheiro. Nós devemos nos preocupar com as almas, com o coração das pessoas que precisam de Deus, com as almas das pessoas que precisam ser alimentadas pela palavra de Deus. Enquanto ministros de Deus preocupam-se com as coisas terrenas, com as suas riquezas, se preocupam com os seus próprios interesses e se relaxam com a sua vida espiritual, a igreja do Senhor passa a perecer. É por isso que nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Devemos nos preocupar em aprender da palavra de Deus para ensinar a igreja. Uma igreja bem ensinada, bem alimentada com a palavra de Deus, ela vai ofertar, ela vai dizimar, ela vai investir na casa de Deus, porque a sua alma está alegre, porque a sua alma está alimentada com a Bíblia, com a palavra do Senhor. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo de administração, de confiança, de fidelidade deve ser seguida. A fidelidade dos funcionários de Joás é importantíssimo ser seguido para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Segundo Reis 12:15. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então eles não se preocupavam porque confiavam o dinheiro nas mãos daqueles que iriam comprar os materiais. Confiavam o dinheiro para também pagar os funcionários que iriam trabalhar no reparo da casa de Deus. Como que os líderes podem obter esta confiança? O líder espiritual deve passar ao seu rebanho credibilidade. Como? Através da sua fidelidade e zelo com a obra de Deus. E os crentes, então, com certeza, vai confiar nos seus líderes as suas ofertas, os seus dízimos, os seus investimentos, porque vão ser abençoados por Deus. Então, o que o líder deve fazer? Devem cuidar da igreja. Devem cuidar da igreja do Senhor. Como que cuida da igreja do Senhor? Zelando primeiramente pela alma do povo. Primeiramente zelando para que o povo seja bem alimentado com a palavra de Deus, mas não deixando também o templo perecer, não se relaxando com a casa de Deus, cuidando também dos móveis, dos objetos, das coisas de Deus e também alimentando a igreja. Com certeza, esse líder vai alcançar credibilidade da igreja e a igreja vai recompensar no trabalho do Senhor, ofertando, dizimando e investindo na casa de Deus. Terceiro item do segundo tópico: fidelidade, um atributo que enobrece. A fidelidade, ela enriquece o homem. A fidelidade, ela embeleza o interior do homem. Por isso que Deus disse, por isso que está escrito, e Deus disse, através do homem de Deus que escreveu Provérbios 3, 3 e 4.
Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade não é algo para ficar somente vou ser fiel. Não, deve fazer, deve ir, deve realizar, deve fazer a obra de Deus com fidelidade, com benignidade, que são parte do fruto do Espírito Santo. O povo vai ver a sua fidelidade, vai ver a sua benignidade, e ela vai enriquecer tanto você que está sendo fiel, que você que está sendo benigno, como vai enriquecer também a igreja a qual você lidera. E o povo vai glorificar a Deus. A nossa fidelidade a Deus leva-nos a sermos fiéis, fiéis na vida espiritual, fiéis na nossa vida espiritual, na oração, no jejum, no estudo da palavra, na comunhão com Deus, na vida com Deus, na presença com Deus, no andar com Deus, na nossa vida familiar, fiel com a família, com os filhos, com a esposa, com os parentes. Também nos leva a ser fiéis na vida social, fiéis na sociedade e também em demais áreas da nossa vida. Terceiro e último tópico da nossa lição: a conspiração contra Joás. Agora, Joás, que até aqui reinou prosperando, porque Joiada estava ali aconselhando, estava ali ensinando, estava ali orientando como governar, como fazer um bom governo que agradava a Deus. Joás foi prosperando. O reino de Judá foi prosperando, foi tendo sucesso, porque Joás estava fazendo o que agradava a Deus. Agora vai haver um declínio, vai haver uma queda. O reino de Judá vai ser destruído, vai se acabar. Não vai ser mais aquele reino próspero e cheio de sucesso. Mas por quê? Por ter se tornado rei ainda jovem, Joás ainda não tinha experiências e por isso não era firme em suas convicções. Ele não era convicto daquilo que aprendeu, daquilo que foi ensinado. Parece que Joás sempre estava dependendo de alguém para orientá-lo, para ensiná-lo. Joiada estava morto, não estava mais ali para ensiná-lo. E agora Joás vai ser influenciado ser levado pelo pecado da idolatria, da desobediência, da rebeldia. Por quê? Porque ele vai agora se amigar com os príncipes de Judá, vai se unir aos príncipes de Judá que eram rebeldes, que eram idólatras, que eram desobedientes a Deus. Joás, na sua fraqueza espiritual, confiava nas suas próprias forças e não nas forças que Deus tinha para ele. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino. O reino agora não prosperava mais, porque Joás desobedecia a Deus, porque agora ele era um rei idólatra. A sua marca não era mais a marca de Deus, mas era a marca da idolatria. Ele começou muito bem, fazendo o que agradava a Deus, mas agora ele era um idólatra. As más decisões dele, a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino,
na perda de sua confiança em Deus, porque ele estava distante de Deus. Quando nós estamos juntos de Deus, temos mais confiança em Deus, temos mais fé em Deus, sabemos que Deus vai trabalhar na nossa vida, temos mais fé, mas o pecado distancia o homem de Deus, deixa o homem sem fé, deixa o homem sem confiança em Deus. Foi assim que aconteceu com Joás. Ele perdeu a confiança em Deus e mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele, então Joás morreu assassinado na sua própria cama. Segundo Crônicas, capítulo 24, e o versículo de número 25, nos diz assim: e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Ou seja, foi uma conspiração, porque Joás havia mandado matar, apedrejado, o profeta Zacarias, que chamava a sua atenção. Mas por que Joás chegou a esse ponto? Por causa da desobediência a Deus. Ele ficou tão cego na sua rebeldia, na sua idolatria, porque estava distante de Deus, que nem prestou atenção o que Zacarias estava dizendo, chamando a atenção dele. Deus estava dando a Joás uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender da idolatria e da desobediência. Deus está dando hoje aos homens esta oportunidade de se arrepender dos seus pecados e voltarem-se para Deus. Mas muitos não querem ouvir a mensagem dos profetas de Deus. Muitos não querem ouvir a verdade. Muitos só querem ouvir aquilo que satisfazem os seus próprios interesses, que satisfazem a sua própria carne, mas não querem ouvir a mensagem de Deus, que pode salvar a sua alma do inferno. Não querem ouvir a palavra de Deus, que pode livrá-lo de ser jogado no lago de fogo, onde vai ser jogado Satanás, onde vai ser jogado a besta, os falsos profetas, e até o inferno vai ser jogado, vai ser lançado no lago de fogo. Deus está dando oportunidade aos homens para se arrependerem dos seus pecados e voltarem-se para Deus. Infelizmente, muitos não aceitam, rejeitam a mensagem de Deus, acreditando nas suas próprias forças e não crendo que Jesus logo vem para levar a sua igreja para o céu. Consequência da desobediência. Joás perdeu a confiança de Deus por causa da sua consciência, que foi contaminada pelo pecado da idolatria, da rebeldia e da desobediência. Uma mente contaminada pelo pecado, ela se distancia de Deus. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Os nossos planos precisam ser os planos de Deus. Os nossos projetos precisam ser os projetos de Deus. Nós devemos pensar como pensa Deus. O nosso coração precisa estar cheio de Deus. A nossa vida precisa ser a vida que Deus quer que nós vivamos. Precisamos priorizar Deus na nossa vida e não sermos levados pela idolatria. Mas Deus precisa estar na nossa vida desde quando nós nos levantamos. Deus, quando nós nos levantamos. Deus, quando nós tomamos o nosso café da manhã. Deus no nosso almoço. Deus no nosso trabalho. Deus na nossa família. Deus
no supermercado, na nossa casa. Deus, quando nós vamos dormir. Deus até quando nós estamos dormindo. Deus precisa sempre estar na nossa vida. E muitas pessoas se esquecem de Deus e lá um dia ou outro lembra que Deus existe e vai fazer uma oração. Precisamos sempre estar em oração. Precisamos sempre estar em jejum, buscando a presença de Deus, para que o nosso coração esteja sempre forte e não venha a ser influenciado pelas coisas deste mundo. A apostasia é o resultado das escolhas e atitudes de desobediência que pouco a pouco o homem abre espaço em seu coração. A desobediência, o pecado, ele entra de mansinho no coração do homem. É um detalhezinho ali, é um pecadinho ali, é uma coisinha ali, é uma poeira ali. Ele vai deixando entrar as coisas devagar no seu coração. E de repente, aquele homem que pregava, aquela mulher que ensinava, aquele jovem que evangelizava, aquele adolescente que cantava que era uma bênção na igreja, está distante de Deus. Não canta mais, não prega mais, não ensina mais. E pouco se vê ele na igreja, sabe por quê? Porque deixou a sua mente ser contaminada pelo pecado. Deixou o seu coração ser levado pela idolatria, pelo pecado, pela desobediência. Paulo escreveu em Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Veja que Joás morreu espiritualmente, morreu fisicamente, morreu assassinado na sua própria cama e morreu eternamente porque não tem como mais agora se arrepender dos seus pecados. Enquanto temos vida, temos oportunidade de reconciliarmos-nos com Deus e viver uma vida santa diante do Senhor. Conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. Só foi Jeoiada morrer que Joás agora vai se amigar com os príncipes de Judá e se rebelar contra Deus. Joás não obedeceu aos conselhos e ensinos do sacerdote, escolheu, teve uma opção de seguir os caminhos dos príncipes de Judá, que eram caminhos que não agradavam a Deus. Os ensinos que ele teve de Joiada, o sumo sacerdote, ele deixou para lá. Quantos filhos e crentes também são ensinados ainda criança ir para a casa de Deus, são ensinados a ler a Bíblia, são ensinados a jejuar, são ensinados a adorar a Deus, mas quando crescem, escolhem o mundo e se esquecem de Deus. A Bíblia é bem clara quando diz no Salmo 17 que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. O juízo de Deus sobre Joás veio através do exército sírio. Agora restou, então, o juízo de Deus para Joás. O exército da Síria entrou em Judá e feriu a Joás, destruiu o povo. Joás foi parar na cama e os seus servos foram lá e vingar-se da morte do profeta Zacarias e mataram então a Joás. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama, como nós já lemos aqui no 2 Crônicas 24 e 25, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, que era Zacarias,
e o mataram na sua cama e morreu. O crente deve ter a mente de Cristo, se apegar aos conselhos do céu e rejeitar os maus conselhos do mundo. Infelizmente, os crentes estão escolhendo ser aconselhado por mundanos, ser aconselhados por filósofos que não temem a Deus, psicólogos que não têm nada de Deus, bruxos que servem ao diabo, mas não procuram ser aconselhados por um homem de Deus, ou ser aconselhados ao ler a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, mas preferem ouvir os ímpios, preferem ouvir aqueles que vivem na prática do pecado, que não têm conselho bom para dar para ninguém. A Bíblia é o nosso conselho, a palavra de Deus é a nossa orientação, a nossa direção. Paulo diz, 1 Coríntios 2:16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados irmãos, precisamos ter a mente de Cristo. O coração de Deus precisa estar na nossa vida. As nossas práticas precisam provarem, demonstrarem que nós servimos ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquilo que nós fazemos deve glorificar, deve adorar, deve bendizer o nome do Senhor. E vale a pena servir a Deus. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, Joás começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar os ídolos, passou a desobedecer a Deus, se uniu com os príncipes de Judá, que eram idólatras, que eram rebeldes. Cuidado com as suas amizades. Quem são os seus amigos? Os seus amigos falam coisas boas? Os seus amigos te orientam em coisas boas? Te aconselham com coisas boas? Quem são os seus amigos? Os amigos de Joás levaram ele à destruição. As nossas amizades precisam ser filtradas, precisam ser escolhidas para que não venhamos a ser destruídos, como foi Joás. Joás foi destruído espiritualmente, fisicamente e eternamente. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem para buscar a sua igreja. A qualquer momento, ele vai tirar a sua igreja aqui da terra. Devemos repensar cada dia a nossa vida espiritual. A cada dia devemos olhar para Deus. A cada dia nós devemos nos reconciliar com Deus, nos arrepender e vivemos uma vida na presença do Senhor. O nosso destino, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é o céu. Estamos passando por provas, estamos passando por tribulações. Paulo disse em Atos 14:20, por muitas tribulações nos convém entrar no reino dos céus. E ele ainda disse em Colossenses 3:2, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra.
E ele ainda disse em Filipenses 3:20 que a nossa cidade está no céu, donde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula, com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.